O Manchester United voltou a vencer uma partida de competição europeia fora de casa depois de 20 meses. Isso acontecia desde março de 2023. Venceu o Vitória Pilsen por 2-1, num momento que o Naná foi muito ruim, né? No gol que resultou na abertura do placar do Vitória Pilsen, saindo muito mal com a bola, mas o Royland foi o salvador. Foi o cara que liderou a virada, fez os 2 gols do Manchester United. Mas o assunto aqui é sobre Dan Ashworth. Eu quero falar sobre isso, porque eu não esqueci. Eu soube da demissão, eu vi as informações ao longo da semana sobre a demissão do Dan Ashworth do comando de diretor esportivo do Manchester United e essa crise institucional que coloca a Ineos de Sir Jim Ratcliffe, que assumiu o comando do futebol do Manchester United no final da temporada passada, numa situação de pisando em ovos. É uma situação inicial de gestão bastante confusa, bastante intrigante, que eu vou trazer aqui alguns motivos que resultaram, por exemplo, na saída do Dan Ashworth, o experiente dirigente que passou pelo Brighton, estruturando o Brighton, estruturou as seleções de base da Inglaterra, sub-17, sub-20, inclusive ganhando títulos mundiais. Estava no Newcastle, o Manchester United fez de tudo para tirá-lo do Newcastle na temporada passada. Ele assumiu o trabalho em julho deste ano e agora, no comecinho de dezembro, está sacado. Depois de 5 meses de trabalho, o Dan Ashworth deixa o comando técnico ali, do comando técnico que eu digo é da gestão esportiva do Manchester United, que não deixa de ser um comando técnico porque ele pensa junto com toda a comissão técnica do Manchester United os futuros do clube, principalmente as estratégias e muito mais. Sem mais delongas, pessoal, essa demissão pegou todo mundo de surpresa e escancarou uma crise institucional no Manchester United. O Manchester United, que tem 19 pontos na 13ª colocação da Premier League, indo de mal a pior, a derrota para o Nottingham Forest dentro de casa parece ter sido a gota d'água do Sir Jim Ratcliffe, que não estava gostando de absolutamente nada do trabalho do Dan Ashworth no comando do nosso Manchester United. E aí, ó, tem algumas informações que o The Athletic, claro, que soltou a notícia na segunda-feira, e evidentemente isso trouxe alguns pontos a gente debater. Por exemplo, a saída chocante do Dan Ashworth do comando do futebol do Manchester United se deu por alguns motivos, segundo o The Athletic. Pequena participação dele na contratação de Ruben Amorim como treinador do Manchester United. Lembrando que quem contratou o Ruben Amorim naquela urgência, rapidez, depois de uma semana demitiu o Ten Hag e contratou o Ruben Amorim, foi o senhor Omar Berrada, CEO do Manchester United, contratado a peso de ouro vindo do Manchester City para essa temporada. Inclusive, ele iniciou o trabalho já na reta final da temporada passada, onde estava tudo escangalhado e ainda o United conseguiu vencer uma FA Cup e dar uma sobrevida ao Eric Ten Hag. Outra situação, o senhor Dan Ashworth, que, claro, teve muitos trabalhos importantes antes de trabalhar no United, ele propôs que o Manchester United deveria contratar um técnico inglês e não um técnico português. E ele propôs, por exemplo, Gareth Southgate, Eddie Howe e também o nosso Graham Potter, que está desempregado há um bom tempo. Tem mais de 2 anos que ele está desempregado. Complicado. Tentou terceirizar o trabalho de processamento de dados e data análise do Manchester United. Isso deixou a situação interna bastante tensa e complicada, e o Sir Jim Ratcliffe não gostando de nada disso. Inclusive, existem fofocas e boatos que a imprensa inglesa fala que o Dan Ashworth se sentiu muito isolado e, ao mesmo tempo, tendo muita dificuldade para botar o teu trabalho em curso dentro do clube, justamente por conta das decisões, do jeito truculento, de algumas dificuldades que o Sir Jim Ratcliffe e seus principais pensadores, como também o David Braceworth, que é o
grande gerente de esportes da Ineos, que cuida do time de ciclismo, que cuida do time da França, né? Do Nice, que também tem parte do Sir Jim Ratcliffe, enfim, dos times esportivos em que a Ineos está envolvida em administração. Até isso gerou aí um bafafá. Outra coisa, o Sir Jim Ratcliffe nunca esteve impressionado com o trabalho do Dan Ashworth desde que ele chegou ao Manchester United e achou muito difícil exercer uma liderança dentro do clube, já que o novo gerente, o novo cara que assina o cheque da parte esportiva do Manchester United, não estava nada contente com isso e, claro, acarretou com a demissão, inclusive chancelada pelo próprio Sir Jim Ratcliffe, dono da Ineos, a maior petroquímica da Inglaterra, do Reino Unido e, quiçá, do mundo, né? Por que não? E também houve um clima bem ruim no Manchester United por conta dessa saída, mas a real é que o tal do Dan Ashworth cometeu alguns erros, inclusive a publicação cita da própria The Athletic, alguns veículos da imprensa inglesa, fala bastante, pessoal, sobre o fato dele ter participado da manutenção do Erik ten Hag como treinador do Manchester United após o título da Copa da Inglaterra pelo Manchester United, naquele jogo contra o City, vitória por 2-1. E também deu toda a chancela para que o senhor Erik ten Hag fizesse ali as sugestões de jogadores na qual ele gostaria de contar para essa temporada. E foram ali 200 milhões de euros, mais de 200 milhões de euros investidos em contratações, Leny Yoro, Joshua Zirkzee, De Ligt, Mazraoui, Ugarte, todos eles foram contratados sob a chancela do Erik ten Hag com o aval do próprio Dan Ashworth. E aí existe o quê? Um trabalho de um treinador que nunca esteve maduro possível para o tal cargo de treinador do Manchester United, a não ser o primeiro ano que ele conseguiu atingir o G4 e levar o Manchester United para a Champions League, mas a temporada passada o Manchester United foi a pior da história do clube na era Premier League. Não vamos deixar de esquecer isso. O Manchester United foi 8º colocado e só foi para a Europa League porque ganhou a FA Cup, pessoal. Realmente é uma situação bastante intrigante, né? E o pior, né? O Dan Ashworth livre no mercado agora pode ser o novo diretor esportivo do Arsenal, porque o Edu Gaspar zarpou por Nottingham Forest, trabalhar lá com o Evangelos Marinakis, o novo dono do Nottingham Forest, que já está há um tempo já no Forest, investe no Rio Ave, estão falando que ele vai investir no Vasco, enfim, tá uma doideira, né? Essa dança das cadeiras. São 200 milhões de libras investidos pelo Manchester United na janela de verão e todas as contratações com a chancela do Dan Ashworth demitido. O erro já se passa por aí. E outra coisa, o erro também é pior ainda quando ele bate de frente com a atual gestão propriamente do Omar Berrada, no qual foi muito importante na construção do Manchester City, junto com o Begiristain e com o Guardiola. Ele ainda bate de frente falando que o Manchester United precisa de um treinador inglês. Me conta aqui, pessoal, qual é um treinador inglês que existe hoje à altura no mercado para reforçar o Manchester United e pensar num jogo de futebol decente. O Southgate, na seleção da Inglaterra, bateu na trave 2 vezes como para ser campeão da Eurocopa, sendo que essa última Euro agora, nesse ano, a Inglaterra jogou um futebol horroroso e foi ali para a final da Bacia das Almas, se superando e jogando mal, né? O Southgate não tem ali a experiência, o tamanho para dirigir o Manchester United, assim como o Graham Potter, que só fez um trabalho bom no Brighton e foi demitido do Chelsea com meses de trabalho, 2 meses, 3 meses de trabalho, olha lá. E o nosso Eddie Howe, com todo o respeito ao Eddie Howe, não ganhou nada. O que ele ganhou na carreira dele para se colocar chancelado como treinador do Manchester United? Assim como há tempos atrás, lá quando o Alex Ferguson se aposentou, foi erro o Alex Ferguson ter colocado o David Moyes, que é um escocês, um cara que ele tem ali uma intimidade,
e colocou o David Moyes para ser o técnico sucessor dele e não deu certo. Claro que erra, mas o Manchester United hoje não pode ter essa situação de é, achar, né, que treinadores ingleses deveriam assumir o comando do time, porque não tem treinador inglês hoje com destaque no futebol europeu. Me fala um treinador inglês que esteja sendo tem uma fama de intocável. Não tem. Realmente é muito difícil. E é uma Premier League cada vez mais cheia de treinadores estrangeiros. Tem mais treinador estrangeiro do que treinador inglês na primeira divisão. O Arsenal com o Arteta, o City com o Guardiola, aí você tem o Aston Villa na Emery, todo mundo tá. Ó, o Wolverhampton, Michael Neal, ele é inglês, o McKenna do Ipswich é treinador inglês. Tirando esses caras, os times de ponta na Inglaterra, todos eles são treinados por técnicos estrangeiros. O Arne Slot é holandês, o Iraola tá no Bournemouth, o Nuno Espírito Santo tá no Nottingham Forest. Você pega os times, você percebe que tipo não tem treinadores ingleses em destaque. Não é à toa que a Inglaterra escolheu o Thomas Tuchel para ser técnico, né? Por quê? Porque não existe um treinador inglês à altura para assumir essa responsabilidade depois da Inglaterra ter batido na trave duas vezes depois de uma Eurocopa. E no Manchester United, pessoal, o problema é exatamente esse. É uma diretoria que a gente percebe que está pisando em ovos porque é um início de trabalho e existe a cobrança do Manchester United voltar a ser o Manchester United, que o Ferguson tinha aquele poder de gestor, ao mesmo tempo centralizar muito as coisas, mas ele tinha ali um trabalho junto com o David Gill, que era o grande pensador do time fora de campo, como diretor esportivo, o diretor técnico que ficava ao lado dele, e o Dan Ashworth não conseguiu dar liga nem com o Omar Berrada, nem com o Jason Wilcox, que é o diretor técnico mais próximo do time, né, no campo e bola, e o Omar Berrada, o CEO, o cara que tipo, coordena toda a parada. E não é à toa que o Omar Berrada foi o cara que foi até Portugal atrás do Rubem Amorim para fechar com ele. Eu não acho que foi uma decisão errada o Rubem Amorim, não. Talvez o que o Rubem Amorim vai precisar fazer com o Manchester United agora é montar um time de acordo com a característica que ele entende de futebol. E realmente, esse elenco do Manchester United vai sofrer muito na mão dele porque não foi um elenco montado por ele. Essa que é a verdade. Agora, o que me deixa espantado, como um cara como o Dan Ashford, tipo, sugerir algumas situações que, no meu modo de ver, fica complicado defender ele, né? Pô, ele defendeu o nome de treinadores que, para mim, não, com todo respeito, não tem esse tamanho, não tem essa chancela, não tem esse cacuete para assumir o Manchester United nesse momento tão sensível. Talvez seja o Rubem Amorim mesmo, um treinador jovem, um treinador que possa mexer com o brilho dos jogadores, um cara que tenha o lado bom de conversar com os jogadores, ter eles próximos, ele sempre próximo dele ali na conversa, tentando ajustar a questão tática e ao mesmo tempo já existe especulações de que ele vai tipo trabalhar ali com uma pequena parcela desse elenco, inclusive negociando jogadores, inclusive medalhões como Casimiro, Marcus Rashford, Harry Maguire, enfim, e vários outros jogadores que estão sendo especulados que possam deixar no Manchester United nas próximas janelas, porque a tendência é que com o Rubem Amorim ele vai conseguir aos pouquinhos desenhar o seu jeito de jogar, trazendo jogadores que ele entende ser mais capacitados de leitura de jogo, de acordo com o que ele entende que o Manchester United precisa trilhar. Entendeu? Então, assim, é bem complicado e isso mostra o quê? Um verdadeiro choque de ideais dentro de uma diretoria muito complicada que já foi com a família Glazer, né? Que tinha o Ed Woodward que contratava a torta e a direito e nunca conseguia fazer um time vitorioso com qualquer treinador que passou por lá. O Solskjaer, Louis van Gaal, Mourinho, enfim, Ralf Rangnick, qualquer um. E agora o Manchester United está à procura de um novo diretor esportivo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas eu falo para vocês uma coisa. É totalmente bizarro o que acontece e domingo tem um jogo com o City. Um City que só ganhou um jogo dos últimos 10 jogos. Um jogo.
E aí é um duelo entre duas equipes que vivem momentos totalmente instáveis. Claro, o City é quarto colocado da Premier League, está no G4 e o Manchester United está na 13ª colocação, no pior início da história do Manchester United, contando aí a Premier League de 92 para cá. Mas era isso que eu queria trocar ideia com vocês, porque não dá para defender um cara que sugere técnicos que, ao meu ver, não tá no tamanho, no patamar para a construção do Manchester United. E sim, o Rubem Amorim vai sofrer porque ele está trabalhando com um elenco que não foi montado por ele. E aí, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, janela de janeiro, que provavelmente o Manchester United não vai conseguir contratar muito, porque vai faltar orçamento para isso, vai ser focado muito mais no meio do ano. É um início de trabalho, tem que confiar no processo, porque existe um cara que manda na parada. E quem manda e que tem a voz mais alta no Manchester United nesse momento é o senhor Omar Berrada. E quem assumiu o comando na vaga do Dan Ashworth vai realmente ter que lidar com isso, porque no Manchester United a situação é de pressão e por melhorias e ter mais resultados positivos. Um duro desafio pela frente, mas eu quero que você opine aqui sobre isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para a gente trocar uma ideia por aqui e vamos nessa juntos. Um abraço, até mais, valeu e até mais!